Bom, gente, nesse vídeo aqui eu vou considerar um outro exemplo, que é um exemplo que a gente viu lá na primeira aula, que é basicamente um sistema de N spins, um meio e um campo magnético. E isso daqui ele funciona como um modelo para paramagnetismo. Ou seja, a resposta de um material que não é magnético a um campo magnético. Ou seja, todo material, todos os átomos têm algum spin. Então todos eles reagem, de alguma forma, a um campo magnético. Só que se ele não é se ele não é um ferromagneto, aí você não consegue ter uma magnetização permanente. Então essa seria uma situação que você tem uma magnetização transiente. Ou seja, na presença de um campo magnético, ele se torna magnético. Assim que você tira o campo magnético, ele deixa de ser magnético. Esses N-spins eles vão ser, nessa situação do paramagneto, não interagentes. E a ideia então é você considerar uma hamiltoniana, que seria H igual a menos o momento de dipolo magnético de cada um dos seus átomos, vezes o campo magnético, e aí você teria a soma de todos os spins. Você soma em I, até 1, até N, e que seria basicamente um operador SIZ, por exemplo. Né? Se o campo magnético está apontando na direção Z, você teria o SZ aqui. E a ideia, de novo, é você escrever isso como se você já tivesse na base que diagonaliza a sua hamiltoniana, parecido com o que eu fiz lá no modelo de Einstein. Então isso aqui vai ser simplesmente menos μ vezes B, é que eu tenho uma somatória de I indo de 1 até N, num Szinho I, onde o Szinho I pode ser ou mais um meio se eu tiver um spin up, ou menos um meio se eu tiver um spin down. Então a ideia é basicamente o seguinte: se eu tiver um campo magnético alinhado para cima, na direção Z, quando eu tenho o meu spin que está up, a energia desse spin vai ser menos μ B sobre 2, assumindo, né, que o μ seja maior do que zero. Essa é uma situação menos energética do que se eu tivesse o spin contra o campo magnético, seria μ B sobre 2. Isso aqui é basicamente uma interação dipolar entre o campo magnético e os spins. Então agora vamos ver como é que ficaria a função de partição disso daqui. E eu vou tentar estudar como é que ficaria a magnetização desse material. A função de partição aqui vai acontecer uma coisa parecida com o que aconteceu também no modelo de Einstein, que você vê que esses números quânticos S e I, eles são independentes, ou seja, S1, S2, S3, eles são independentes. Eles aparecem isolados na sua hamiltoniana e o valor de um não interfere nos valores possíveis dos outros. Então você vai ter realmente independência entre eles. No sentido que esses caras realmente, se você pensar no S1, S2, S3 como variáveis aleatórias, é como se eles realmente fossem variáveis aleatórias independentes. Então vamos ver como é que ficaria a minha função de partição, Z, e tentar deixar um pouquinho mais clara essa ideia de que eles vão ser variáveis, de fato, aleatórias independentes. Você vai ter um Z que seria uma somatória sobre o S1, vai indo mais ou menos 1, o S2 varrendo mais ou menos 1, meio, e assim por diante até o Sn, varrendo mais ou menos 1 meio, e aqui teria exponencial de menos beta, de mais beta mi B, somatória em I, Si, que vai ser, obviamente, um produto de exponencial de beta mi B, Si. Então isso daqui vai me significar o seguinte, né? Que eu vou ter uma função de partição que vai ser basicamente somatória, S indo mais ou menos 1 meio, exponencial de beta mi bs, elevado a n, porque todas essas somatórias que vão aparecer vão ser exatamente idênticas, porque você tem sempre o mesmo termo aqui dentro do produto. É sempre exponencial de beta mi b vezes o meu número quântico. Os números quânticos são todos ou 1 meio ou menos 1 meio. Então você realmente está sempre fazendo a mesma coisa várias e várias vezes. Então essa vai ser a sua função de partição. Vamos olhar agora como é que ficaria a distribuição de equilíbrio. Quem seria o P
de equilíbrio. Realmente para mostrar que esses S's eles vão funcionar como variáveis independentes. O P de equilíbrio, para o meu estado, né, que seria o spin do 1, o spin do 2 até o enésimo spin, seria a exponencial de menos beta hamiltoniana sobre a função de partição. Então isso aqui vai me dar exponencial de menos beta, não, mais beta mi b, somatória em i, si, sobre o z, que é isso daqui basicamente, produtória. Deixa eu já abrir isso daqui, exponencial de beta mi b sobre 2 mais exponencial de menos beta mi b sobre 2 elevado a n. Não, elevado a n, não 2. Né? E agora o que eu tenho aqui em cima é um produto. Isso aqui é simplesmente produtória i de e beta mi b si. Então você vê que a sua distribuição de equilíbrio S1 até o Sn é simplesmente produtória em i indo de 1 até n, exponencial de beta mi b S1 não, Si, dividido por isso daqui. Eu posso distribuir esses termos da minha função de partição para cada um dos n termos do meu produto. Então eu tenho isso daqui. Você percebe que isso daqui é essencialmente produtória i igual a 1 até n de PSI, ou seja, esse cara é minha marginal e o meu P de equilíbrio é um produto de marginais. Então essas variáveis, esse 1, esse 2 até esse n, vão ser realmente variáveis independentes. Ou seja, é exatamente análogo ao que acontecia no caso clássico, quando a gente separava a minha função de partição em várias partes. Isso acontecia porque as variáveis que ali eram as coordenadas no espaço de fase estavam se comportando de maneira independente, ou seja, seu ρ de equilíbrio era só um produto de ρs que dependiam só de cada uma das coordenadas separadamente, então eram produtos marginais. E você vê que o que aparece aqui seria exatamente a função de partição do SI, ou seja, você tem exatamente a mesma ideia que a gente tinha lá no modelo de Einstein. O Z era só um produto em I das funções de partição de cada um das minhas coordenadas, aqui, que seriam os números quânticos de spin de cada uma das n partículas. Mas agora vamos voltar para a função de partição. A gente chegou Z, isso daqui, exponencial de beta mi b sobre 2 menos beta mi b sobre 2 elevado a n. Eu posso escrever isso daqui em termos de cosseno hiperbólico. É bem comum escrever isso daqui como sendo simplesmente 2 vezes o cosseno hiperbólico de beta mi b sobre 2 elevado a n. Então essa daqui vai ser a função de partição dessa minha situação que eu tenho n spins, um meio, interagindo com o campo magnético. Agora, eu estou interessado em saber como é que funciona a magnetização desse sistema. E aqui eu poderia invocar a termodinâmica, que eu posso falar de magnetização em termodinâmica, mas eu vou fazer um caminho inverso aqui. Eu vou começar com uma ideia microscópica de magnetização, que é a ideia que cada um dos meus spins, cada um daqueles spins é um momentinho de dipolo magnético. Então, na verdade, a magnetização seria o comportamento coletivo de todos esses momentos de dipolo, seria uma soma de todos eles. Então, você teria aqui uma variável aleatória m, que seria uma soma de i indo de 1 até n de mi si. Isso aqui eu vou chamar de mi m estocástico, que seria magnetização estocástica, como uma variável aleatória. Então eu imagino que a magnetização que está vindo lá da termodinâmica deve ser uma média dessa variável aleatória. Então, minha magnetização termodinâmica seria então uma média da magnetização estocástica, que seria somatória indo de 1 até n da média do SI. Agora vamos olhar como é que ficaria isso daqui em termos lá da minha função de partição. Minha função de partição
deu produtória de I indo de 1 até N, e aqui eu tinha basicamente somatório em S, exponencial de beta Mi B, somatório em SI. Vamos voltar e escrever isso daqui como sendo simplesmente uma soma sobre todos os estados. Soma sobre S1, S2 até o Sn, de exponencial de menos beta vezes a hamiltoniana, que seria uma soma sobre todos os estados, de S1 até Sn, exponencial de beta Mi B, somatório de I indo de 1 até N, SI. Você vê que aparece a magnetização estocástica aqui. Então isso daqui, lembrando que é esse cara que eu estou chamando de magnetização estocástica. Então isso daqui é simplesmente soma sobre todos os estados. Eu terei aqui exponencial de beta vezes B vezes a magnetização estocástica, que na verdade é uma função dos estados. Então a minha magnetização termodinâmica ela seria, usando agora a distribuição de equilíbrio que eu cheguei aqui, mais precisamente eu vou usar essa forma na distribuição de equilíbrio. Eu teria aqui magnetização estocástica vezes exponencial de beta Mi B, somatório igual de SI, dividido por Z. Ou seja, eu posso escrever isso aqui como sendo simplesmente 1 sobre Z, soma sobre todos os estados, M estocástico, vezes exponencial de beta B, vezes M estocástico. Então você percebe que aqui, se eu não tivesse esse cara aqui, eu poderia derivar com respeito a beta B e fazer cair esse M estocástico aqui. Isso é exatamente o mesmo truque que a gente usou para chegar na energia interna, quando a gente estava mexendo com a função de partição. Ou seja, isso daqui é basicamente 1 sobre Z vezes a derivada com respeito a beta B da soma de todos os estados, exponencial de beta B M estocástico, que é o próprio Z. Então isso aqui é 1 sobre Z del beta B Z. E eu vou escrever isso daqui assim, assumindo que eu estou com uma temperatura constante, seria basicamente sobre beta del B ln de Z. Ou então, você poderia também pensar nisso aqui como sendo del B menos 1 sobre B ln de Z. E você vê que o que aparece aqui agora é energia livre. Então isso aqui seria menos del F, del B para a magnetização termodinâmica. E essa daqui é realmente a expressão que você tem da termodinâmica para magnetização. Você está numa situação em que a temperatura e o campo magnético estão fixos, então a magnetização vai ser dada por essa derivada. Esse F ele seria basicamente a energia livre nessa situação, envolvendo também campos magnéticos, etc. Seria meio que uma generalização da energia livre de Helmholtz, que continua sendo basicamente ln de Z, vezes menos 1 sobre beta. Agora, calculando essas derivadas para a função de partição que eu cheguei, a gente tinha chegado que Z era 2 cosseno hiperbólico de beta Mi B sobre 2 elevado a N. A minha magnetização seria, então, daqui 1 sobre beta vezes a derivada com respeito ao campo magnético do logaritmo natural do Z, que seria basicamente N vezes o logaritmo natural de 2 cosseno hiperbólico de beta Mi B sobre 2, que vai me dar N sobre beta vezes 1 sobre 2 cosseno hiperbólico de beta Mi B sobre 2, vezes a derivada desse cara com respeito ao B.
2 cosseno hiperbólico beta mi b sobre 2. Esse cara corta com esse. Agora, quando eu derivar aqui, vai sair um beta mi sobre 2. Esse cosseno hiperbólico vai virar um seno hiperbólico. Isso aqui vai me dar, então, n mi sobre 2 vezes seno hiperbólico de beta mi b sobre 2 sobre cosseno hiperbólico de beta mi b sobre 2. Então, a minha magnetização vai ser igual a n mi sobre 2 vezes a tangente hiperbólica de beta mi b sobre 2. Se você fizer o gráfico disso daqui, você vai ter uma coisa assim, em termos do campo magnético. Aqui B, aqui é a minha magnetização. Isso aqui vai estar indo de mi sobre 2, que é a situação que todos os seus n mi sobre 2, que é exatamente a magnetização que você obtém se todos os seus spins estão apontando para cima, vai até menos n mi sobre 2, que é a magnetização que você obtém se eles estão todos apontando para baixo. Então aqui você vai ter uma coisa assim. E aqui na verdade você vai ter basicamente, né, beta mi b. E a parte que realmente importa aqui é, na verdade, o beta vezes o b. Porque o mi e o 2 são basicamente constantes, que dependem só do seu átomo que você está usando. Mas agora o beta é uma coisa que você pode variar, e o b é uma coisa que você pode variar também. Você pode esquentar o seu material indo, né, para uma situação que o beta B tem um módulo menor, que o beta vai estar indo para zero, ou você pode aumentar o campo magnético. Então você vê algumas coisas, por exemplo, a temperaturas altas, que seria beta B seria pequeno, você não consegue segurar a magnetização. A temperaturas baixas, você vai ter uma magnetização muito mais fácil. Mesma coisa, se você tiver um campo magnético fraco, você não vai conseguir magnetizar nada. Se tiver um campo magnético forte, você vai conseguir magnetizar. Então você tem essas duas coisas que estão competindo, basicamente. Temperatura, quanto maior, mais fraco vai ser a magnetização. E o campo magnético, quanto maior, mais forte vai ser a magnetização. Uma outra forma de estudar isso é a gente considerar a chamada suscetibilidade magnética, que seria B, seria a derivada da magnetização com respeito ao campo magnético. No caso aqui que a gente obteve, essa magnetização, a suscetibilidade daria basicamente n vezes mi ao quadrado vezes beta sobre 4 vezes secante hiperbólico ao quadrado, beta mi b sobre 2. Isso aqui é interessante, que isso aqui dá para você deduzir uma outra lei experimental também do século XIX, se você for no regime de altas temperaturas. Que no regime de altas temperaturas, o beta mi b sobre 2 vai ser aproximadamente zero, né, para T alto. Então eu posso aproximar essa secante hiperbólica como sendo 1. Isso aqui aproximadamente. Então você teria basicamente uma suscetibilidade que seria aproximadamente n mi ao quadrado sobre 4 vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura. Então você tem essa ideia que a suscetibilidade para temperaturas altas e também campos baixos vai ser basicamente proporcional ao inverso da temperatura, que é a chamada lei de Curie. Ela foi descoberta pelo Pierre Curie, essa lei aqui, quando ele estava estudando lá sistemas magnéticos, ou seja, essa ideia de paramagnetismo, quando você coloca um campo magnético, como que o campo magnético reage. Esse negócio que dá suscetibilidade, ele é meio que análogo à capacidade térmica, no sentido que ele também está medindo flutuações. Se você lembrar o que a gente tinha lá, eu tinha aqui a minha magnetização, era 1 sobre beta vezes a derivada com respeito ao campo magnético do logaritmo da função de partição. Lembrando que a gente chegou nisso aqui. Se eu derivar mais uma vez, agora eu estou olhando uma segunda derivada da minha função de partição, e isso daqui vai me dar também uma variância.
Só para deixar claro o que isso daqui seria, basicamente seria aqui 1 sobre beta. Se eu derivar uma vez, com respeito ao logaritmo da função de partição, eu vou ter aqui derivada de 1 sobre z vezes derivada em b de z. Derivando mais uma vez, a gente teria aqui 1 sobre beta. Teria que, se a derivada bate aqui, tem um menos 1 sobre z ao quadrado vezes del beta del z ao quadrado, mais 1 sobre z del 2 del beta del b2 de z. E agora vamos ver, del 1 sobre z del z del b vai dar... Aqui já pensando num sistema geral, imaginando que eu tivesse inclusive um sistema com interações. Imaginando que a minha hamiltoniana fosse o seguinte, eu tenho lá a resposta dos meus spins, sigma i aqui nesse caso, ao meu campo magnético, mais algum potencial que depende dos spins. Supor que esses spins sejam interagentes. Então eu posso estar até pensando no caso ferromagnético aqui. Então você teria aqui que H seria ainda menos B vezes a magnetização estocástica mais a minha energia potencial. Então a minha função de partição seria uma soma sobre todos os estados. Eu teria aqui exponencial de beta, B, magnetização estocástica, mais o V. E o nosso que o V não depende do B. Então se eu derivar esse Z com respeito ao B, uma vez eu vou ter aqui beta vezes a magnetização vezes exponencial de beta, B, magnetização mais V. Então isso daqui seria tal aqui, né? 1 sobre Z. Se eu coloco 1 sobre Z aqui, eu passo até agora aqui a minha distribuição de equilíbrio. Então aqui seria 1 sobre Z del B de Z vai dar beta vezes a magnetização. E se eu olhar agora a segunda derivada do Z, vezes 1 sobre Z, tem 1 sobre Z, del 2 del B2 de Z, você teria aqui uma soma sobre todos os estados. Agora cai duas vezes beta vezes a magnetização. Então eu teria aqui beta ao quadrado, magnetização estocástica ao quadrado, vezes a probabilidade de equilíbrio. Então isso aqui vai ser simplesmente beta ao quadrado vezes a média do quadrado da magnetização. Olhando agora o que a gente tinha aqui na suscetibilidade, que dava isso daqui, eu tenho aqui, deixa eu reescrever tudo aqui, a suscetibilidade dava 1 sobre beta, vezes 1 sobre z, del 2 del B2 de z, que é esse cara aqui, menos o quadrado de 1 sobre z, del B de z, que é esse cara aqui. Lembrando que isso aqui também é só beta vezes a magnetização estocástica. Então isso aqui vai me dar 1 sobre beta vezes o primeiro termo, que é beta ao quadrado vezes a média do quadrado da magnetização estocástica, menos o quadrado desse cara, que vai me dar beta ao quadrado vezes o quadrado da magnetização. Então isso aqui vai me ser beta vezes a variância da magnetização estocástica. Então, do mesmo jeito que a capacidade térmica está relacionada com as flutuações da energia, a suscetibilidade vai estar relacionada com variâncias das mesmas magnetizações. E esse é um padrão também, ou seja, a primeira derivada do logaritmo na função de partição é sempre alguma média de alguma coisa. E a segunda derivada é sempre a variância de alguma coisa. Assim, não importa qual a variável que você coloca ali, vai sempre aparecer uma variância no final do dia. Que esse raciocínio aqui que eu fiz, ele basicamente se repete, meio que independente de o que seja a coisa que você está olhando. Então, por exemplo, o que a lei de Curie está te dizendo é que a sua magnetização aqui seria proporcional a beta, né? Então seria aqui que seria B vezes alguma constante. Essa que seria a lei de Curie.
Então, à luz disso daqui, ela basicamente está te dizendo que as flutuações da magnetização, quando o campo magnético é pequeno, elas meio que se tornam independentes da temperatura. Ou seja, você pode esquentar o quanto você quiser, que vai ser simplesmente uma constante. Ou seja, não vai depender da temperatura. Que a ideia é que se você tem um campo pequeno, a magnetização não importa para a energia, e as coisas que não importam para a energia, a temperatura não consegue encostar. Isso aqui está em contraste com o que acontece com a capacidade térmica, que as flutuações de energia realmente dependem da temperatura. E em casos como gás ideal, a flutuação vai crescendo à medida que a temperatura cresce.